Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Depois do período de recesso, os vereadores de Serra Negra do Norte retornam às atividades legislativas nesta quarta-feira, dia 4, com a leitura da mensagem anual do prefeito Acácio Santos de Brito, do PSD. A sessão solene será presidida pelo vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde, presidente da Casa Legislativa. A abertura dos trabalhos acontece às 8 horas, no plenário da Câmara Municipal, denominado Romão Garcia de Araújo. Participarão da solenidade de abertura das atividades legislativa para o ano de 2026, representantes do governo municipal, ou seja, secretários, coordenadores, diretores de setores, como também representantes das escolas públicas, das igrejas, empresários, além de autoridades públicas e civis. Ainda com relação à cidade de Serra Negra do Norte, esta foi destaque no final de semana, domingo passado, no programa Globo Rural da Inter TV do Rio Grande do Norte, canal filiada à Rede Globo de televisão. A programação do canal Globo Rural destacou a situação hídrica em que a população de Serra Negra do Norte vem enfrentando em consequência da estiagem da seca na região. A reportagem frisou ainda a situação da barragem de Dinamarca, que encontra-se com seu volume morto desde o mês passado. A população enfrenta sérios problemas no que se refere ao abastecimento de água fornecido através de distribuição por parte de chafariz espalhados em vários pontos estratégicos aqui de nossa cidade. Com a transferência do padre José Mário de Medeiros para a paróquia de Tenente Laurentino Cruz, semana passada, a paróquia de Nossa Senhora do Ó desta cidade espera com expectativa a chegada do novo pároco, Padre Everaldo de Araújo Lucena, ele que irá assumir a administração da paróquia aqui desta cidade. Padre Everaldo tomará posse nesta terça-feira hoje, com celebração presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Rames, a partir das 19 horas. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo da realidade de um município brasileiro bem específico, Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Nós recebemos um relatório de conjuntura e também uma nota em áudio, que, olha, quando a gente junta os dois, eles montam um quebra-cabeça fascinante do que está acontecendo por lá. E a nossa missão aqui é entender como 3 eventos que, à primeira vista, não parecem ter ligação nenhuma, um político, um ambiental e um religioso, na verdade, estão totalmente conectados. Totalmente. Eles estão definindo o presente e, quem sabe, o futuro da cidade. Exato. Ok, então vamos começar a análise. Para a gente situar, o cenário político da cidade está prestes a ser, vamos dizer assim, reativado amanhã. E o que a gente tem aqui é um retrato em miniatura de grandes dramas brasileiros, né? Sim. Bem local, como as engrenagens do poder, as crises do clima e a fé de uma comunidade não só coexistem, mas se influenciam diretamente. Criando uma situação de enorme tensão e, ao mesmo tempo, expectativa. Exatamente. Então, vamos lá. O primeiro movimento nesse tabuleiro é o fim do recesso na Câmara Municipal. A volta aos trabalhos. Isso. Amanhã, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 8 da manhã, acontece a sessão solene que abre oficialmente os trabalhos legislativos do ano. Certo. O evento vai ser no plenário Romão Garcia de Araújo e quem vai presidir a sessão é o presidente da casa, o vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde, o PV. E só esse detalhe já é bem interessante, né? Por quê? O retorno do recesso por si só já é um ato simbólico. Significa que a máquina que debate, que fiscaliza, volta a funcionar. Certo, o legislativo. Mas o fato de o presidente da Câmara ser do Partido Verde, no momento em que a cidade vive uma crise hídrica brutal, como a gente vai ver, já coloca uma lente de aumento sobre as questões ambientais. Ah, claro. A expectativa é que ele puxe o debate para esse lado. Exatamente. A pressão sobre ele vai ser maior. Sem dúvida. E o clímax da cerimônia vai ser a leitura da mensagem anual do prefeito, o Acácio Brito, que é do PSD. O Partido Social Democrático. É.
É aquele momento em que ele basicamente apresenta o seu plano de voo para 2026. Uhum. Mas sabe, o que realmente me chamou a atenção nas fontes foi a lista de convidados. Ah, sim. Não é só a elite política da cidade que vai estar lá. Não mesmo. Vão estar presentes secretários, diretores de escolas, líderes de igrejas, empresários locais. É uma plateia bem diversa. E o que é fascinante nessa formalidade toda é o jogo político que ela representa. Como assim? A leitura da mensagem anual não é só protocolo, sabe? Numa cidade pequena, é o principal palco onde o prefeito presta contas e tenta vender a sua visão de futuro. E essa lista de convidados tão ampla seria uma estratégia de comunicação, então? Muito deliberada. Mas qual é a estratégia? É um gesto de transparência, tipo, quero governar junto com todo mundo? Ou é uma forma de diluir a responsabilidade, criar uma bela foto de união justo quando a crise aperta? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Pois é. Olha, pode ser um pouco dos dois. Por um lado, ao chamar todo mundo para a sala, o prefeito Acácio Brito está dizendo: vejam, este é o nosso plano, e todos vocês fazem parte dele. Ele cria um senso de propósito compartilhado. Certo. Estamos juntos nessa. Isso. Mas, por outro lado, ele também está sutilmente dizendo: todos vocês ouviram. A responsabilidade de fazer dar certo é de todos nós. Entendi. É uma manobra para construir um consenso antes mesmo que as críticas comecem. Exato. Especialmente por causa de uma crise muito real, muito concreta, que está na porta de cada cidadão. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. É que os mundos se chocam. Sim, porque enquanto acontece toda essa formalidade no plenário, com discursos e planos para o futuro, a vida lá fora está sendo ditada por uma seca severa. A dura realidade. E a situação é tão crítica que virou notícia no estado todo. No último domingo, o programa Globo no Interrural, da afiliada da Globo, fez uma reportagem inteira sobre a crise hídrica em Serra Negra do Norte. Mostrando o drama da população. Exato. E essa exposição na mídia é uma faca de dois gumes para a gestão municipal. Uma faca de dois gumes. Como? Por um lado, claro, expõe uma fraqueza. Passa uma imagem de cidade em colapso. Mas por outro, e talvez isso seja até mais importante, ela joga uma pressão imensa sobre as autoridades. Ah, sim. O prefeito vai ler a mensagem dele amanhã sabendo que não está falando só para aquela plateia ali, mas para o estado inteiro, que agora conhece o problema. A mídia transforma uma crise local numa questão de interesse público. Exatamente. E isso exige respostas muito mais concretas do que um discurso genérico. E a raiz do problema, segundo as fontes que a gente recebeu, tem nome. É a barragem de Dinamarca. O principal reservatório de água do município. Isso. E no mês passado ela atingiu o chamado volume morto. É um termo técnico, mas que na prática quer dizer uma coisa bem simples, né? Sim, quer dizer que o nível da água está tão baixo que as bombas do sistema de abastecimento simplesmente não conseguem mais puxar. O sistema principal basicamente parou de funcionar. O sistema colapsou. E o ponto crucial aqui é que o volume morto não é um raio que cai do céu, sabe? É o resultado de um processo longo. Não acontece da noite para o dia. De jeito nenhum. É a consequência de anos, talvez décadas, de padrões de chuva que vem mudando, somados a possivelmente uma falta de investimento em infraestrutura, em fontes alternativas de água. Em planejamento de longo prazo. Exato. A barragem secar é o sintoma febril de uma doença que já vem de muito tempo, uma doença crônica. Então, com o sistema principal fora de combate, como as pessoas estão conseguindo água? Aí que entra a solução emergencial. A solução encontrada foi a instalação de chafarizes em pontos estratégicos da cidade. Honestamente, isso me soa como uma solução do século passado. Parece, né? É realmente a única alternativa? Ninguém falou em carros-pipa, em perfuração emergencial de poços. Usar chafarizes parece criar um transtorno gigantesco para as famílias. Olha, a sua reação é a de quem vê o problema de fora com lógica. Sim. Mas a solução do chafariz, embora pareça arcaica, muitas vezes é a mais rápida de implementar numa emergência para garantir uma distribuição minimamente controlada. Carros-pipa podem ser caros e logisticamente complexos de gerenciar, de fiscalizar. Entendo, mas o impacto na vida das pessoas deve ser enorme. Você está certíssima. Essa solução revela a gravidade do problema.
Ela impõe uma rotina de busca pela água. A vida da cidade muda completamente. As filas, o esforço físico de carregar baldes, galões, a incerteza de saber se a água vai acabar. Exatamente. Isso redefine o cotidiano. Quem da família vai buscar água? Em que horário? Quantos baldes podem ser pegos? É uma crise que entra na cozinha, no banheiro, na vida de cada morador de uma forma muito, muito palpável. E é esse pano de fundo, essa realidade da sede, que vai ecoar dentro da Câmara Municipal amanhã. Com certeza. O discurso do prefeito não pode ser um conjunto de abstrações. Ele vai ter que falar diretamente com a pessoa que passou amanhã na fila do chafariz. A sede da população é real e não vai ser resolvida com palavras bonitas. De forma alguma. E como se esse cenário de reinício político e colapso ambiental já não fosse suficiente, tem uma terceira peça se movendo na cidade. Um pilar completamente diferente. Sim, o religioso. A paróquia de Nossa Senhora do Ó, que é o coração católico da cidade, está em plena transição de liderança. Uma mudança de comando justamente no meio da tempestade. Exato. E em comunidades como Serra Negra do Norte, a paróquia é muito mais do que um lugar de missa, né? Muito mais. É um centro social, um ponto de referência, um lugar onde as pessoas buscam não só conforto espiritual, mas também ajuda prática, um senso de comunidade. Então, a saída de um líder conhecido, o padre José Mário de Medeiros, que foi transferido, e a chegada de um novo... Sempre gera um misto de incerteza e esperança. E a palavra-chave aqui parece ser esperança. As nossas fontes destacam que existe uma forte expectativa da comunidade com a chegada do novo administrador paroquial. O padre Everaldo de Araújo Lucena. Isso. A posse dele, aliás, acontece hoje mesmo, terça-feira, às 19h. E não é um evento qualquer. Não. A cerimônia vai ser presidida pelo bispo diocesano, Dom Antônio Ranes. A presença do bispo sinaliza que é uma nomeação importante, né? A presença do bispo é um recado claro. Mostra que a diocese está ciente da importância estratégica daquela paróquia naquele momento específico. E se a gente conectar isso com todo o resto? Aí a chegada desse novo padre ganha uma dimensão gigantesca. A figura do líder religioso, especialmente numa crise, transcende o altar. Ele se torna um articulador, um conselheiro, muitas vezes um mobilizador social. Então essa forte expectativa que as fontes citam vai muito além da qualidade dos sermões dele. Com certeza, ninguém está apenas esperando por um bom liturgista, sabe? As pessoas esperam um aliado. Exato. A esperança é ter mais um líder ativo para ajudar a comunidade a navegar por esse deserto, que é literal e figurativo. Estão buscando amparo em todas as frentes possíveis. E a chegada de uma nova liderança religiosa no exato momento em que a liderança política se reapresenta e a crise ambiental atinge o seu pico. Cria uma dinâmica muito poderosa. São os três eixos que estruturam a vida na cidade: o poder político, o poder da natureza e o poder da fé, se realinhando ao mesmo tempo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Temos um retrato de Serra Negra do Norte num ponto de virada muito claro. Um ponto de inflexão. De um lado, o sistema político reinicia os motores com as promessas do prefeito, do outro, a realidade brutal da falta d'água domina o dia a dia. E no meio disso tudo, uma nova liderança espiritual desembarca na cidade, carregando o peso das esperanças de todo mundo. Exatamente. O que as fontes nos deram foi uma fotografia perfeita de uma comunidade na confluência da crise com a transição. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A reabertura formal do poder, a manifestação aguda da crise ambiental e a renovação da liderança espiritual, tudo condensado na mesma semana. Parece até roteiro de filme. É como se três peças de dominó gigantes estivessem enfileiradas. E o primeiro toque pode acontecer amanhã, justamente no discurso do prefeito. É quase como se três histórias diferentes estivessem começando ao mesmo tempo. E o palco é a mesma cidade. A questão é se elas vão se chocar ou se encontrar. E o pensamento que fica, e que vai além do que as nossas fontes cobrem, é sobre os próximos capítulos, né? O que vem depois? A mensagem do prefeito amanhã vai encarar a crise da água de frente, com um plano de ação concreto, ou vai se refugiar em generalidades? E o novo padre, o Everaldo? Ele vai se limitar ao púlpito ou vai arregaçar as mangas e se tornar uma voz ativa na busca por soluções? Exato. Ele vai mediar conflitos, organizar a comunidade. São as grandes perguntas que ficam no ar.
O que Serra Negra do Norte nos mostra, de forma quase laboratorial, é que em comunidades pequenas, a resiliência não vem de um único pilar. Não adianta só um deles funcionar. Não. Não adianta um discurso político inflamado se as torneiras estão secas. E a fé da comunidade precisa de líderes que ajudem a carregar os baldes de água, não apenas a carregar a cruz. Que imagem forte. A verdadeira lição aqui é sobre a interdependência radical entre gestão, natureza e coesão social. A história real será como esses 3 fios, o político, o ambiental e o comunitário, serão tecidos juntos nos próximos meses para enfrentar o desafio da seca. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.